Fala galera do oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, aqui junto comigo o professor Lucas. Sejam todos bem-vindos em nome da Secretaria de Educação para mais uma aula de História. Eu tenho dois recados bem importantes para vocês no início. Lembra aquele link da presença? Pois bem, não há mais, né? Agora é a atividade obrigatória que dá a presença para vocês. Por isso é muito importante, galerinha, faça a atividade obrigatória. Outro recado, vocês assistem as aulas pela televisão, tem os alunos que vão lá buscar o material impresso no colégio. Pô, eu não tenho outra palavra a não dizer parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, um convite. Venha conhecer o universo digital, pedagógico aí do Aula Paraná. Sem mais delongas, dobrem as suas... Como é que é? Dobrem as suas... Me ajuda aqui, deu um branco aqui. Dobrem, aperte os cintos, dobre suas mangas. Aperte o cinto, segure na poltrona, Satoru. Vamos junto comigo? Embarque nessa, uma boa aula para todos nós. Vou apresentar para você nossos objetivos. Identificar a resistência contra o imperialismo no continente africano. Reconhecer o imperialismo na África como uma dominação europeia. Não é, também, né? Entender o imperialismo na África como forma de exploração tecnológica, cultural, econômica e política. Opa, esse vai ser bacana. Então, para isso, vocês viram na aula passada, belgas na bacia do irônico Congo Livre, Estado Livre do Congo. A dominação do Congo, perdi essa aula, professor. Volta lá, galerinha, assistam a aula 87, ficou top aí, deu para fazer uma discussão bem séria. Ao mesmo tempo, a gente se divertiu um pouquinho no final lá. Guerra Santa dos Sudaneses Islâmicos. Claro, tem resistência, óbvio. O tema nosso é resistência, não é de chuveiro, não. Aula 87, aula 88, resistência africana, rebelião Achante. Vamos começar, inclusive, com esse tema. Alemães, portugueses e espanhóis na África. Agora, vocês serão os historiadores da nossa aula. Vou pedir ajuda de vocês, galerinha do oitavo ano. Me ajudem nessa aí. Analisem junto comigo. Embarque nessa. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Uma estátua, professor? Um busto? Sim. E lá atrás? Não sei, uma casa pegou fogo? Pode ser. Tá com mato na frente? Isso, também. Bem observado. Que mais? Não sei, pode ser uma líder. É uma mulher, né, professor? Sim. Bem observado também, né? Então, para isso... nós já estamos entendendo que alguma questão relacionada a armas. Olha lá aquele banner lá atrás. Pode ter alguma relação com o busto. Agora aqui, ó, essa é a construção que fica atrás do busto da primeira imagem. Não sei, professor, parece mesmo uma espécie de um palácio, um palacete, um museu, mas pegou fogo, né? Tá aparecendo. E o mato tá crescendo, hein, professor? Tá crescendo, não cortaram não. Então, o nome dela é Eya Azantewa. Tá? Ela é uma líder, tá? Ela é uma rainha-mãe, já começa por aqui a nossa discussão. Então, mais uma civilização africana matriarca. Eu gosto muito de trazer essas experiências da história de matriarcalismo, porque quebra até mesmo aquele olhar nosso, que somente homens lideram soldados, que somente homens podem governar, que somente homens têm representação. Na verdade, principalmente na África, quem tiver oportunidade, procure lá Reinos Custes. Fizemos no 6º ano um estudo bem bacana sobre as chamadas Candaces, as rainhas guerreiras. Eu sei, lembra muito Wakanda, mas lembra muito mesmo. Não por acaso inspirado neles, né? É uma civilização vizinha do Egito, que eram mulheres que governavam e inclusive lideravam o exército cuxita. Reino Cuxi, olha, vale a pena. Mais um exemplo aqui para vocês, é uma civilização também matriarcal, como vocês podem ver, a Eya Azantewa é uma rainha-mãe, é uma civilização matriarcal com uma líder mulher governando e liderando os soldados. Né? Essa homenagem fica no museu em Gana, Ejizu. Aconteceu um incêndio, infelizmente, em 2004, destruiu vários itens, inclusive dela, das sandálias, vocês não conseguem ver aqui, né? E o vestido de guerra, chamado Batakarikeze, é o nome desse vestido aqui que ela está usando de guerra, mostrado na imagem ao lado, usado em 1900 contra o colonialismo britânico. Bom, aí nós vamos entrar em mais um exemplo, também foi pensado para vocês, para nós entendermos essas experiências matriarcais, mulheres, líderes, guerreiras africanas. Wakanda, eu sei. E aqui é a famosa rainha Nzinga,
É uma ilustração representando uma negociação de paz dela em outro período da história, em 1657, em Luanda, na Angola. Ok? Esse daqui nós estávamos falando em Gana, mas é um outro exemplo de uma rainha mãe, guerreira, a Nzinga. E vocês observem que os portugueses, parece que uma espécie do capitão, vamos pensar assim, né? Ou o líder português, ele está sentado no lado esquerdo da imagem. E parece que ela está sentada como se fosse uma pessoa. E diz a história que ela foi convocada, enfim, foi convidada para fazer essa negociação de paz, né, para que não acontecesse uma guerra. E quando ela chegou, o líder português estava sentado e ela olhou assim e viu que não tinha nenhum lugar para ela se sentar. Como se ela já quisesse o português ali rebaixá-la numa situação assim, não, você fica de pé aí, né? Aí ela, uma ideia assim, muito interessante de mostrar de igualdade e de pedir respeito da pessoa dela, pediu para que uma dos seus soldados sentassem em formato, né, para que ela ficasse em formato, para que ela pudesse sentar, para que daí sim pudesse conversar de igual para igual, já dando aquela ideia simbólica, não, você está falando com uma rainha, tenha respeito comigo. Olha que interessante a atitude dela. Até hoje na história é muito comentado esse momento que ela pediu para que um dos seus soldados fizesse um formato de uma cadeira para ela se sentar junto com os portugueses. Português, professor, é imperialismo? Não, é português, é colonialismo, século XVI a século XVII, né? Por isso que nosso tema, inclusive, se chama neocolonialismo, né? Porque o imperialismo é como se fosse um novo colonialismo que começou lá com os portugueses no século XVII. Não que os portugueses também não estavam no imperialismo, estavam sim no imperialismo no século XIX, século XX, início do século XX, como vocês vão ver comigo aqui nessa aula de hoje. Mas com uma fração bem menor, próximo da potência inglesa, até os belgas, né? A Bélgica, eu fiz questão de encontrar com vocês aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no mapa, cadê essa Bélgica para ter esse poder todo na África, um absurdo. Alemanha, Itália, franceses, essas foram as principais potências que dividiram, partilharam, estilhaçaram, acabaram, né, com a África. Vamos lá? Nessa região eles fundaram estabelecimentos permanentes, locais estratégicos como Costa do Ouro, Benin e Angola para fazer comércio com os africanos. A partir do século XIX, no entanto, os europeus já não queriam apenas comercializar, né, professor? Foi mal, desculpem aí, é questão de digitação. Sua ambição era conquistar as terras ricas africanas e submeter seus povos. Os africanos reagiram à dominação europeia de diversas formas, inclusive por meio de revoltas. Os principais motivos dessas revoltas foram a perda de soberania, exploração econômica, imposição de hábitos de modo de administração europeus, porque quando se fala imperialismo, é aquela chamada missão civilizatória branca. Eu sei que o termo é pesado, mas é isso mesmo. Naquela ideia darwinista, que vocês já estudaram nas aulas passadas, os europeus acreditavam que estavam num topo de uma linha evolutiva social, que eram os países desenvolvidos, e que a África e a Ásia estavam na base dessa pirâmide, uma espécie de uma cultura atrasada. Para se desenvolver, elevar esses continentes africano e asiático, somente levando cultura na cabeça dos europeus, essa é a justificativa deles, viu? Levando progresso, levando os hábitos europeus, que de acordo com a visão deles, era evoluído. E os africanos, os asiáticos, eram atrasados. Claro que isso não respeita nem um pouco a questão cultural dos africanos. Claro que isso é uma justificativa, mas por trás tem os interesses econômicos, explorar as riquezas naturais. Vocês viram na aula passada, marfim, metais preciosos, diamantes. A África era riquíssima. Da onde que você entende que a Europa tem essa potência toda? Claro que é usurpando, explorando as riquezas naturais. Ora da América, né? Portugal e Espanha. Ora da África e da Ásia, com Inglaterra, Alemanha, Itália, enfim, todas essas potências que participaram do imperialismo do século XIX. Partiu aqui, rebelião achante. Então vão acontecer, claro. Então os africanos vão ver, os belgas entram, os ingleses entram. Não, por favor, podem explorar nossas riquezas. Claro que não. Claro que houve a resistência. Claro que houve luta armada. Claro que houve derramamento de sangue. Uma das mais famosas é a rebelião achante,
que é do início da nossa aula, que inclusive teve aquela rainha-mãe. Ocorreu na Costa do Ouro, atual Gana, entre 1890 e 1900, e uma luta violenta contra o domínio britânico, representado pelo governador Harold Hodgson. Decorreu devido à deposição de grande número de chefes tradicionais das chefias locais por parte da burocracia colonial britânica, envolvendo, portanto, uma violação de caráter sagrado da realeza. Ou seja, chegou os britânicos, você não é mais líder daqui, você agora não comanda mais essa região, o senhor não é mais agora o chefe dessa tribo. É claro que vai ter resistência. Como assim? Quem são vocês britânicos? Chegam aqui e vão derrubando nossos líderes. Os Ashantis estavam organizados em várias unidades políticas soberanas, chefaturas o nome, ou reinos, né? É a mesma coisa, chefaturas, que a autora do texto denominou de estados. Seguia-se a nomeação de outros chefes locais designados que careciam de legitimidade perante a população e foram encarregados, inclusive, da cobrança de 4 shillings por cabeça, como indenização por uma rebelião em 1887. Está aqui um dos motivos também do estopim da rebelião. Por fim, o governo britânico exigiu que o representante se sentasse no tamborete de ouro, símbolo da alma achante e da sua sobrevivência como nação, e por isso, instrumento de consagração de seus chefes. Uma espécie de uma humilhação, né? Mandar eles sentar no tamborete de ouro. Resultado, derramamento de sangue. Batalhas sangrentas travadas da prisão e deportação da líder, a rainha Ediveso, Nana Azantewaa, é o busto do início da nossa aula, e de vários generais achantes em 1900. Busto da rainha, a indignação, então, dos achantes acaba terminando em conflitos, né, enfrentando os ingleses, e derramamento de sangue, morte dos líderes achantes, né? A rebelião foi sufocada, derrotada pelos ingleses e com forte derramamento de sangue, mas o objetivo nosso é mostrar que houve resistência africana contra a presença britânica. Agora com vocês, quais foram os motivos que levaram à rebelião achante? Daqui a pouquinho nós voltamos, coisinho junto.
Voltei, vamos corrigir juntos. A rebelião Ashanti ocorreu na Costa do Ouro, atual Gana, durou 10 anos em uma violenta luta contra o domínio britânico, representado pelo governador Arnold Hudson. Ela decorreu da deposição de grande número de chefes tradicionais das chefias locais, como o Roberto explicou para vocês. Agora, como é que fica aí a participação alemã, portuguesa, espanhola na África? Portugal manteve a maior parte dos territórios conquistados desde o século XV e XVI, como os territórios de onde hoje são Guiné, Angola Portuguesa, Moçambique, São Tomé e Príncipe e as ilhas do Cabo Verde. Então elas mantiveram, Portugal manteve desde o século XVI. A Alemanha, por sua vez, entrou na corrida pela África quando boa parte do continente já estava sob o domínio inglês ou francês. A Alemanha conquistou 2 colônias, a África do Sudoeste alemão, que é banhada pelo Atlântico, e a África Oriental alemã, que é banhada pelo Oceano Índico. Importante nós colocarmos que a unificação da Alemanha, vocês viram nas aulas passadas, é vamos dizer assim, o momento crucial de desenvolvimento da Alemanha no imperialismo. Então, primeira coisa, tem que existir uma Alemanha fortalecida militarmente, preparada diplomaticamente para começar o imperialismo. Em 1871 é mais ou menos a data que nós colocamos lá o chanceler de ferro, Otto von Bismarck, responsável pela unificação da Alemanha. Então não tinha um país, professor? Não. Antes de 1871 haviam mais de 36 estados independentes, micro-reinos, que nós podemos colocar, alemães, que em algum momento da história até chegaram a se unir com o famoso momento do Sacro Império Romano Germânico. Tirando de alguns momentos da história, havia principalmente a Prússia, o principal reino, o maior, mas liderado pela Prússia, começa um processo de unificação, ora pela violência, ora pela diplomacia. Não por acaso, um líder dessa unificação, o chanceler, não por acaso, é chamado de Ferro. De Otto von Bismarck, que não por acaso, vocês vão ver na próxima aula, começa a Conferência de Berlim, como que vai ser feita toda essa organização de invasão, eles vão colocar de partilha, na verdade eles vão criar toda uma organização, um mapeamento, acordos bilaterais, como que vai ser dividido a África, essas conferências, e uma das mais famosas, a de Berlim. Não por acaso, Otto von Bismarck está, inclusive, presidindo essa conferência na Alemanha. Está acontecendo na Alemanha porque a Alemanha já é considerada uma potência militar na Europa, inclusive com derrotas para a França contra a Alemanha nos territórios chamados Alsácia-Lorena, que vocês vão ver mais para frente. Esse território é bem famoso por causa, um dos motivos, inclusive, das disputas francesas contra a Guerra Franco-Prussiana, França contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Espanha, galera, professor, fecha aí com a gente. Bom, ela conservou parte de Marrocos, o chamado Marrocos espanhol. Vamos fazer junto com essa comigo aí? Embarque aí, vamos ver quem ficou bem atento nessa aula. Nome da rebelião que ocorreu na Costa do Ouro, atual Gana, durou 10 anos, 1890 a 1900, em uma violenta luta contra o domínio britânico. Foi a letra A, rebelião árabe. Não. Foi a letra B, rebelião Ashanti. Não. Foi a letra C, Revolta dos Malês. Não. Foi a letra D, Guerra dos Sudaneses. Foi a letra A, B, C ou D, galerinha do 8º ano? Muito bem, letra B, rebelião Ashanti. Professor, como que você viu? Esqueceu o poder telecinético, professor Alberto. Muito bem, fechamos, professor? Fechamos? Nessa aula, resistência africana, rebelião Ashanti. Então, nós colocamos mais um exemplo de resistência. Fechamos a trilogia resistência, inclusive. Uma pincelada aqui sobre a presença alemã, portuguesa e espanhola na África. A presença alemã também na região noroeste, próxima do Egito, que obrigou, inclusive, os ingleses a se organizarem. Esse é o ponto principal do imperialismo, entendermos que a África está ali, ela está sendo disputada pelas grandes potências, quem vai ficar com um pedaço maior da partilha, da pizza, do bolo, né, desculpe a analogia, ou seja, na verdade, com quem vai conseguir explorar mais riquezas africanas, e essas disputas acabam criando, inclusive, conflitos, situações de problemas, tanto políticos quanto militares entre as potências europeias, e é esse o principal ponto da trilogia, que lá no início da primeira aula o professor Roberto falou, e eu termino essa trilogia comentando com vocês. Por que estudamos o imperialismo, professor? Porque ele é o primeiro motivo, entre tantos outros, que desencadearam a Primeira Guerra Mundial, o motivo econômico. As disputas de poder, as disputas coloniais,
As disputas de territórios africano e asiático entre as potências europeias acabaram criando o que nós inclusive colocamos como as divisões dos grupos, que não por acaso se repete na Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente, como vocês vão ver depois na Conferência de Berlim, em 1904, junto com a França e a Inglaterra, devido ao Canal de Suez. Numa disputa entre França e Inglaterra, acabaram criando uma espécie de um acordo diplomático que surge o que nós chamamos de Tríplice Entente, que é o grupo que vai estar na Primeira Guerra Mundial. É muito importante entendermos a Primeira Guerra Mundial como um resultado histórico do século XIX, dentre vários motivos culturais, tecnológicos, psicológicos, enfim, a brincadeira vai longe. Vocês vão estudar futuramente a Primeira Guerra Mundial. E o motivo econômico, o imperialismo. Combinado? Fechou aí? Próxima aula, Conferência de Berlim, acordos, os 4 motivos que levaram à realização da conferência. Fechou referências? Muito obrigado a toda a galerinha do 8º ano junto comigo nessa. Vamos fechar com bastante força, foco nos estudos. Um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima, valeu!